Esses números apresentados hoje, o que eles trazem para o mercado? Que aparentemente não muda muita coisa, os números da Conab não mudaram muito, né? Os do departamento são exatamente iguais. Traz alguma frustração? É aquilo que se esperava? Como é que você avaliou o dia de hoje até agora com os levantamentos e relatórios apresentados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui contigo, meu amigo. E sendo bem objetivo, né, esse relatório de hoje, ele veio... O relatório da Conab, em específico, ele vem dentro do esperado, né? O mercado como um todo, e nós da Pátria não esperávamos grandes mudanças, né, estruturais nas estimativas da Conab, que já tinha mostrado um corte significante da produção brasileira de soja no seu último levantamento lá em março. Em abril agora trouxe uma pequena correção, mostrando realmente a inclinação, né, da produção total brasileira, que está sofrendo realmente novos cortes, agora por excesso de chuvas que atrapalham a qualidade da lavoura em campo. A grande decepção realmente foi há alguns minutos atrás, né, Fabiano, que às 13 horas no horário de Brasília, na publicação do SDA, o mercado como um todo que esperava, né, cortes tanto para a soja quanto para o milho estimado aqui no Brasil, o SDA simplesmente, né, resolveu não fazer o seu dever de casa. Manteve totalmente os números para a safra brasileira, não trouxe grandes mudanças. Não, na verdade, não trouxe nenhuma mudança, né, nas estimativas de oferta e demanda para a safra brasileira soja e milho. Realmente, me parece, né, desculpa a brincadeira, mas me parece que estão com preguiça realmente de reestimar, né, ou realmente reformular, né, a safra brasileira, sendo mantida tanto soja quanto milho, na nossa percepção, né, ainda com produções superestimadas, né. Realmente o Brasil é incapaz, né, impossível de colocar 155 milhões de toneladas de soja produzidas este ano, né, que faltam um pouco menos de 15% para ser colhido, Fabiano. Então, diria que Conab veio dentro do esperado, já que Conab já mostravam estimativas bem menores, né, são quase 10 milhões de toneladas a menos do que o SDA estimava no seu relatório de março, e que, enfim, não trouxe qualquer mudança agora para a atualização de hoje, né, no dia 11 de abril. Matheus, e o que isso traz na cabeça de quem está operando o mercado? Eu estava olhando os estoques finais do Brasil, de acordo com o Conab, e ele garante poucos dias de consumo interno, né? Mostra uma realidade que, se aquilo for fato, né, o levantamento da Conab, a gente vai chegar com estoque final, começar o ano de 2025 com muito pouca soja presente no Brasil. Como que o operador de mercado observa isso e como que ele age em relação a um cenário como esse? Já que, de certo modo, que houve quebra no Brasil já foi precificado, mas o principal órgão agrícola do mundo não reconhece. Fabiano, continua gerando essa confusão, né? O mercado ele sente muita dificuldade, né, na compreensão total, né, da balança de oferta e demanda da soja brasileira, do milho brasileiro. Enquanto a gente tem órgãos oficiais como o Conab, né, mostrando a capacidade produtiva do Brasil já deteriorada, né, abaixo dos 150, 146, tendendo a novos cortes produtivos. A gente tem um outro departamento, né, com uma repercussão no mercado internacional com muito mais poder do que Conab, que é o SDA, trazendo uma via oposta, né? Enquanto que pela balança do SDA a gente tem um superávit produtivo. O que é isso? Tem mais oferta do que demanda. Na balança observada de Conab a gente tem um déficit produtivo, uma oferta menor do que a demanda. Então realmente o mercado cria essa incompreensão, né? Cria essa dificuldade realmente do entendimento em loco, né, Fabiano? Se a gente tem dois órgãos oficiais, a gente tem não só nas entidades públicas, né, mas também entidades privadas, né, como é o caso da Pátria, que faz levantamento, estimamos 143 milhões de toneladas para a safra brasileira, assim como tem outras entidades de levantamento, sérias ou não, mas que publicam, né, seus levantamentos também trazendo produções recordes estimadas para o nosso país. Então, realmente cria essa grande confusão, né, essa grande dificuldade de enxergar realmente o mercado como se deveria, na nossa ótica. Então, os operadores do mercado sentem realmente essa pressão, né, ou a dificuldade de justificar altas. No primeiro momento, assim que publicado, tanto os preços de soja e milho em Chicago e dentro do Brasil sofreram pressão, né, estão sob queda temporária, tá? A gente não teve mudança também.
essa falta, Fabiano, de alterações do relatório do SDA passa também a impressão de que foi uma opção, eventualmente, do departamento, né, deixar para ter novas correções num próximo relatório, daqui 30 dias, ali na segunda semana do mês de maio, né, aonde a colheita já em retinha final, virtualmente concluída, apenas alguns extremos do Brasil ainda em processo de colheita, podendo talvez ter uma visão mais apurada, né, do que realmente tem de campo. Então, o relatório de hoje da Conab foi tido como neutro, sem grandes mudanças, porém, né, o mercado recebeu com um banho de água fria, assim dizendo, meu amigo, os números do USDA de agora, quem não trouxe sequer qualquer mudança, não atendeu realmente a grande expectativa do mercado no atual momento. Então, Fabiano, ainda gera confusão. Se a gente não tem realmente um consenso criado nos bastidores do mercado. Muito bem, Matheus, eu vou aproveitar a sua presença. A gente queria falar de milho, falar de soja, né, e esperava que tivesse pelo menos 2 milhões de toneladas de corte nesse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, mas eu vou te fazer uma pergunta que é relacionada a milho e também, de certo modo, a feijão, né, que são os dados da Conab hoje, chamaram a atenção. Conab trouxe a estimativa de produção brasileira para baixo de 111 milhões, para 110 milhões 960 mil toneladas, né, uma queda interessante em relação ao milho, que também fica com estoque bastante baixo em relação ao estoque final, em relação aos anos anteriores, principalmente a safra anterior, e acelerou a produção de feijão no Brasil, né, uma alta de 8% entre um relatório, um levantamento e outro. O que a gente pode falar a respeito desses números da Conab, principalmente para milho e também, se puder, em relação ao feijão, para a gente encerrar aqui, Matheus? Fabiano, a Conab tem se mostrado um pouco mais realística, né, em relação ao levantamento e entender, apurar realmente o que é produzido dentro do Brasil, né. Uma produção total de milho brasileiro abaixo de 110, ela é muito condizente com o que a gente também, né, enxerga em campo. Uma primeira safra de verão de milho problemática, sim, porém nem de perto, né, catastrófica. Uma segunda safra de milho também com produtividades em algumas partes, em especial Goiás, Mato Grosso também, com qualidade de lavoura observada, enquanto que já existe cortes observados na produtividade do milho segunda safra no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Só que a grande questão realmente do mercado do milho, Fabiano, tem sido realmente a área total, né, a ser observada. A Conab vem em linha, né, com as estimativas da Pátria, trazendo realmente uma redução maior do milho segunda safra de área, enquanto que o mercado, né, tenta compreender a produtividade, né, o que essa produtividade poderá compensar a falta de área. Só que eu até faço um alerta, né, talvez a grande parte dos participantes do mercado que não se dão o luxo, né, de sair de suas belas salas e irem a campo, né, talvez ver a realidade, fazer o levantamento em loco, de que não há chuva suficiente que faça o milho brotar onde não foi colocado semente. Se a área realmente reduziu, é porque não foi semeado sequer o milho naquela área. Tá? Então, não é clima ideal, não é condição de chuva por agora, temperaturas um pouco mais amenas, que vai fazer realmente o Brasil brotar milho da onde não foi semeado. Tá? Então, ainda existe muita disparidade, Fabiano, entre as estimativas, né, os levantamentos também para o milho. A gente viu até na última semana algumas entidades privadas, assim, não sei que epifania que tiraram, mas alegando que o Brasil possui potencial produtivo de bater um recorde em relação ao último ciclo safra de milho Brasil, que produzimos mais de 125 milhões de toneladas. Não sei da onde que tiram esses levantamentos, que nem sequer realmente olham ao teu redor, né? Talvez fica no teu quintalzinho, graminha irrigada, e acham que o mundo todo, né, reflete aquilo. Então não existe realmente área. O mercado do milho também sofre de uma dificuldade na apuração total, né, sobre o diminuimento da produção, tá? E em relação ao feijão, Fabiano, sendo bem direto ao ponto, né, cultura do feijão, que são culturas alternativas à segunda safra brasileira de milho, né, é uma safra total que sofreu esse incremento de área na segunda safra brasileira, né, realmente temos mais feijão sendo semeado na segunda safra, que é uma cultura que exige um pouco menos, né, de chuvas necessárias, né, para atribuir uma boa qualidade de lavoura quando comparado a milho, né. Então tivemos sim uma maior migração, né, de produtores de feijão segunda safra aqui na região central brasileira, assim como outras culturas alternativas, que é o caso do gergelim, girassol, trigo. Então, realmente, todas essas culturas alternativas, Fabiana, eles sofreram essa inflação, não vou dizer inflação, mas esse maior interesse, né, do cultivo agora na segunda safra 2024, diante, né, de um milho que foi reduzido janela,
a capacidade de lucro quase inexistente para grande parte dos produtores que fizeram aquisição de insumos ali em meados do ano passado, pagaram caro em alguns insumos, que agora vê, né, o teu milho aqui dentro da região central brasileira a custos de 40, 45, chegaram até R$ 50 há poucas semanas atrás, e que realmente é uma conta que fecha no vermelho. Então, temos aí culturas distintas, né, porém que sofrem de uma mesma consequência. A área total de milho foi reduzida, acabou criando mais interesse, né, por alternativos, como é o caso do feijão, girassol, trigo, gergelim, e por aí vai, Fabiano. Então, muita ainda incompreensão no mercado, essa dificuldade realmente de fazer o levantamento em loco, né, e da apuração real do que acontece.